O milionário Sheik se deixa levar por amor proibido com mendiga negra inocente. As luzes da cidade brilhavam intensamente, refletindo a opulência dos edifícios que se erguiam como titãs contra o céu. Ricardo Alencar, o magnata do petróleo, passeava por aqueles corredores de riqueza como um rei em seu trono, seus passos ecoando com a confiança de quem construiu um império sobre segredos e sombras. Ele era temido e respeitado, cada negócio uma roleta. Seus inimigos tinham terror de cruzar seu caminho, pois sabiam que ele não hesitava em destruir quem ameaçasse seu reinado. Mas a vida de Ricardo, embora repleta de dinheiro e poder, era tão árida quanto o deserto do Oriente Médio. Na mesma cidade, Ana, uma jovem mendiga, lutava para sobreviver. Apesar das ruas frias e da indiferença que a cercava, uma luz interior a mantinha viva. Sua essência pura, genuína, atraía olhares curiosos, mas também havia quem a desprezasse. Em uma manhã ensolarada, seus olhos se encontraram. Ricard. Foi um momento de estranheza até que um laço perigoso começasse a se formar. O cheiro do café que Ana vendia misturava-se ao aroma de luxo que vinha do paletó impecável de Ricardo. Aquela conexão inexplicável fez seu coração galopar como um cavalo em meio à tempestade. O bilionário, acostumado a manipular vidas e a mandar e desmandar, sentia-se surpreso com a vulnerabilidade da situação. A mendiga, com seu olhar profundo e sua generosidade silenciosa, de repente, se tornou um refúgio em sua vida repleta de conflitos. Um sussurro de rumores tomou conta da cidade. O homem mais poderoso da indústria do petróleo se deixou levar por uma mendiga, dizia um tabloide, enquanto outros sussurravam sobre um amor impossível. Os olhares eram afiados e a pressão social subia como fumaça na bruma da manhã. A diferença entre eles era um abismo. Enquanto ele vivia em um mundo de dinheiro, ela vivia à mercê da sorte. A cada encontro, era como se a cidade desmoronasse ao redor deles, deixando. Mas um telefonema, uma voz do passado. Antigos inimigos de Ricardo ressurgiram, ameaçando sua vida e seu império. O medo começou a se pelar entre os dois. Essa relação que trouxe luz também estava sob a sombra de riscos indesejados. O que Ricardo estava disposto a fazer para proteger Ana? Ela, por sua vez, não sabia a dimensão dos segredos que o rodeavam. Cada revelação poderia destroçar o que estavam começando a construir. Em meio ao caos e à incerteza, eles precisavam enfrentar seus demônios. Enquanto o amor crescia, segredos familiares e rivalidades surgiam, obscurecendo o futuro. As restrições sociais pareciam querer separá-los, mas a conexão entre os dois pulava como uma chama sob a tempestade. Poderiam resgatar-se um ao outro. Seriam fortes o suficiente para desafiar tudo aquilo que estava à espreita no escuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ambiente ao redor de Ricardo e Ana parecia um turbilhão. A cidade pulsando com rumores enquanto eles tentavam saber como seguir em frente.
No entanto, o peso crescente da tensão tinha uma forma de se manifestar de forma cruel. Durante um desses encontros furtivos na esquina, onde a luz do sol derramava calor na pele, um grito agudo cortou o ar. "É você, Ana! O que está fazendo com ele?" Uma mulher magra, com o cabelo desgrenhado e o olhar furioso, se aproximou, parando a poucos passos deles. Era Clara, uma antiga amiga de Ana, uma associada da rua, mas agora parecendo mais uma sombra do que uma pessoa. Seu tom era ácido, cheio de rancor. Ricardo olhou confuso. "Quem é você?" A curiosidade foi rapidamente submersa por uma onda de insegurança. Ana parecia paralisada, o rosto pálido. "Você não sabe? Ela era estrela do crime na rua. Enganou todos nós. Isso não passa de uma encenação, Ricardo." Clara exclamou, sua voz vibrante, recheada de desprezo. O mundo de Ana desabou instantaneamente. "Não, Clara, eu mudei." O desespero enchia as palavras dela, mas Ricardo se afastou, a expressão em seu rosto mudando, cada vez mais carregada de desconfiança. As afirmativas de Clara reverberaram em sua mente, ecoando entre os alicerces que ele construiu aos pés daquela mulher. "Ricardo, por favor," Ana implorou, sua voz tremendo. "É verdade que eu tive um passado difícil, mas sou diferente agora. Eu não sou quem você pensa." O bilionário olhou ao redor. Pessoas começaram a se aglomerar. Murmúrios e risadinhas surgiam. O ar pesava. A presença de Clara, a revelação do passado de Ana, tornava tudo mais complicado. Quebre essa barreira. Uma segunda guerra se formava, e a confiança que florescia entre os dois agora se esvaía. "Eu não sei o que pensar," ele murmurou, o nó na garganta crescendo. "Só me diga que isso não é verdade." "Pelo amor de Deus, Ricardo!" Ana gritou, lágrimas escorrendo. "Estou aqui lutando para viver, não voltando para algo que já deixei para trás." A agonia era palpável, como uma faca cortando o ar entre eles. Então, uma silhueta conhecida surgiu do fundo da multidão. Era Leonardo, um antigo aliado de Ricardo, com um sorrisinho malicioso nos lábios. "Não sabia que você era tão ingênuo, Alencar. Apostar no amor de uma mendiga?" Ele riu, desfrutando da cena de destruição emocional. "Alguém que vive das sobras não pode dar o que você precisa." O que era um momento de fragilidade e amor inimaginável, agora se desmoronava sob o peso do ridículo. O olhar de desprezo de Leonardo fazia as pessoas ao redor rirem. Ana parecia pequena, insignificante, com o passado se transformando em uma tempestade, a ameaçar tudo o que havia criado com Ricardo. Ao ouvir, Ricardo sentiu seu mundo girar. Tudo o que ele acreditara, tudo o que começava a sentir, agora estava sendo desmoronado, como um castelo de cartas. Ele girou a cabeça para olhar Ana, a dor refletida nos olhos dela. A confiança entre eles tinha sido colocada em dúvida, e agora estavam expostos a podos, vulneráveis. Talvez eu deva ir," Ana sussurrou, os ombros curvados, como se o peso do mundo estivesse totalmente em suas costas. O desespero tomou conta, e ela começou a se afastar, a magreza de seu corpo desaparecendo entre a multidão ansiosa. Não havia como voltar atrás. Ricardo sentiu que o chão se removia sob seus pés. Ele queria chamá-la, segurá-la, mas a para. O que era amor agora estava cercado de desconfiança e medo. Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. A pergunta pairava no ar. Os segredos do passado de Ana seriam fortes o suficiente para separá-los? Ou haveria uma maneira de superá-los? O futuro que eles estavam começando a construir estava agora ameaçado por sombras que não escolheram. A batalha estava apenas começando. Ana hesitou por um momento. A multidão ao redor dela girava como um turbilhão.
A dor em seu coração crescia e as lágrimas eram um testemunho silencioso de sua luta. Talvez eu deva ir, sussurrou. Cada palavra uma facada. A sensação de desespero começou a consumir sua força. Então, as coisas se tornaram ainda mais intensas. Ricardo, paralisado, olhava para Ana, mas seu olhar logo se desvia para a multidão. Ele sentiu o peso dos julgamentos, os olhares que o perfuravam como facas afiadas. E então, antes que pudesse respirar, um barulho ensurdecedor cortou o ar, um estrondo, um grito, uma explosão. O chão tremeu sob eles, e as conversas se transformaram em gritos aterrorizados. Um carro preto avançou desgovernado pela rua, acelerando em direção à cena. As pessoas se dispersaram em pânico, gritando. "Cuidado!" Alguém gritou, mas era tarde demais. O veículo colidiu contra uma banca de jornal, a estrutura estalando como um tronco seco. Papel, vícios e a realidade voaram pelos ares, enquanto a fumaça se espalhava. Enquanto tudo acontecia em câmera lenta, Ana se viu paralisada. Ricardo estava a poucos passos, seu olhar de preocupação agora dominado por um terror real. Ele se lançou na direção dela e, na fração de segundo que passou, viu a silhueta de Clara ser empurrada para o lado, antes do impacto que fez o mundo parecer desmoronar. Ana gritou. "Ricardo!" Sua voz cortou o ar, mas ele já estava correndo em sua direção. Era como se o destino tivesse mudado de forma instantânea e ela não pudesse fazer nada para impedir. A confusão tomou conta, as explosões de vidro aumentando a tensão. Ela se virou, pronta para se afastar de tudo aquilo, mas o som de uma sirene se aproximando a fez parar. O que ela não esperava era que entre os destroços e a fumaça, uma figura familiar emergisse. Era Leonardo, ainda sorrindo, mas agora com um olhar insano. Ele sabia o que havia desencadeado a confusão. "Você acha que realmente pode escapar do seu passado, Ana?" Ele gritou, sua voz cortando a cacofonia ao redor. "Este é o seu verdadeiro lugar, cercada pelo caos que você criou." Ricardo parou, a revelação atingindo-o como um soco no estômago. "O que você está falando?" O pânico se misturava à confusão em seu olhar. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ana estava paralisada. Sua identidade, seu passado, tudo começando a desmoronar sob os olhos do homem que ela amava. "Eu sei sobre você, Ana. Eu sei sobre a verdadeira razão pela qual você está aqui." Leonardo continuou. Os olhares cruzavam a cena, trazendo um novo frescor de um segredo que deveria permanecer enterrado. "Você pensou que poderia começar de novo, mas o passado sempre cobra seu preço." Ana sentiu seu mundo girar. As pessoas ao redor começaram a olhar para ela, e ela percebeu que os olhos a julgavam. As palavras dela, suas promessas, tudo parecia desmoronar perante os gritos de Leonardo. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam. "Não é verdade", sussurrou, mas o eco de sua própria dúvida a silenciou. Tinha jogado seus segredos em plena vista, e o pânico tomou conta de seu ser. Ricardo, confuso e atônito, olhou para ela. "Ana, quem é você realmente?" Sua voz era uma mistura de incredulidade e dor. Cada palavra um golpe em seu coração. Eu só queria fazer as coisas certas." Ana murmurou, mas a multidão crescia. O tempo parecia fora de controle, e enquanto a fumaça envolvia os dois, algo mais ainda viera à tona. Uma luz avermelhada brilhava do carro quebrado. Algo mais estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Talvez até mesmo a vida de Ricardo. O que ela havia escondido? Ela realmente era uma vítima ou um jogador nesta tortuosa maré de segredos?
O que Ricardo descobriria a seguir? O pavor no olhar dele misturava-se à possibilidade de um amor que poderia não ser realmente o que parecia. As sombras agora passavam a ter um novo significado e tudo estava prestes a desmoronar. O que ela havia escondido? A adrenalina pulsava nas veias de Ana e tudo parecia um pesadelo abrupto. Ricardo, ainda atordoado, olhava para ela em busca de respostas que ele nem sabia que precisava. Mas quando menos esperavam, um clarão intenso iluminou a cena. A fumaça do carro quebrado começou a se dissipar, revelando uma figura emergindo das sombras. Era um homem alto e imponente, com um terno negro que reluzia à luz do sol. O rosto, marcado por uma cicatriz profunda, fazia seu olhar ser implacável. "Ana", disse ele, a voz soando como trovão. "Você não pode escapar de mim." O choque cortou o ar. "Quem é você?" Ricardo perguntou, sua voz entrecortada pela confusão. Ana tremia, o passado se aproximando dela como uma tempestade. "Meu nome é Samuel e você é minha propriedade." O homem sorria, mas havia um veneno nas palavras. A multidão parou, absolutamente absorvida pela revelação. Murmúrios começaram a zunir entre eles, como uma colmeia agitada. Os olhares julgadores se tornando ainda mais pesados. "Propriedade?" Ricardo repetiu. Agora, segurando Ana como se fosse sua última âncora. O pânico se misturava à raiva. "O que você quer dizer com isso?" "Ana tinha uma dívida comigo", Samuel declarou, com segurança de quem tinha todas as respostas. Escapou, mas toda vez que ela tenta começar de novo, eu estou aqui para lembrá-la do que deve. O olhar de Ana se iluminou com um misto de fúria e desespero. "Não! Eu paguei o que devia! Deixei essa vida para trás!" Ana gritou. "Ainda não", ele insistiu, um sorriso grim repleto de satisfação. Esses dias de mendiga eram uma ilusão. Sua verdadeira identidade é uma criminal, uma mestre em artimanhas. E agora você vai ter que encarar suas escolhas, meu amor. O silêncio tomou conta do lugar, enquanto as palavras de Samuel ressoavam. Ana olhou para Ricardo, seus olhos transbordando de lágrimas. "Ricardo, não acredite nele!" Ela estava em choque, seu coração batendo como um tambor. "Eu não sou mais quem eu era." "E por que você nunca me contou?" Ricardo perguntou, o rosto pálido. "Por quê?" "Porque eu pensei que poderia recomeçar. Que poderia deixar meu passado, meu verdadeiro eu, para trás." A voz dela tremia de emoção. Mas Samuel não estava disposto a deixar isso barato. Ele deu um passo à frente, desafiador. "Ah, mas o passado sempre volta, Ana. Sempre." Havia um pressentimento no ar. A tensão aumentava, como um fio prestes a romper. Ricardo olhou para Samuel, depois para Ana. "Que tipo de crime? O que você realmente fez?" A cabeça de Ana girava. Tudo desmoronava em uma fração de segundo, e o peso das revelações a derrubava. "Samuel, eu não quero mais fazer parte disso", implorou. Mas a angústia no olhar de Ricardo a fazia sentir que seus segundos estavam contados. "Você não tem escolha", Samuel disse. "Ou você volta, ou eu destruo tudo o que você construiu, começando por esse homem." Antes que pudesse reagir, uma nova onda de som interveio. O carro, já despedaçado, explodiu em chamas, lançando destroços para todos os lados. A multidão gritou. O pânico se instaurava. Ricardo rapidamente puxou Ana para seu lado, buscando protegê-la. A fumaça se intensificou, e ali, em meio ao terror,
Ana percebeu algo, uma bolsa caída ao chão, o estalo de um botão, uma espécie de dispositivo pulsante. É um rastreador. Ana gritou, a revelação cortando através da confusão. Samuel, você me seguiu. Você nunca me deixou em paz. Samuel sorria, mas agora havia um toque de ira em seu rosto. Então você reconhece a importância do seu passado. Ele sempre voltará para te pegar, Ana. Ricardo olhou para ela, agora com um brilho de determinação. Não permitirei que ele machuque você. Ana respirou fundo. O ar quente cheio de fumaça. Seus olhos fixaram Samuel, e uma determinação cresceu. Na verdade, eu tenho um plano. E você? Você não tem ideia do que está prestes a começar. Com isso, a cidade ao redor começou a tremer novamente, não por causa da explosão, mas pelo caos das vidas entrelaçadas, da mistura de amor, traição e segredos furiosos. O destino de todos agora estava em jogo. E no coração da tempestade, a verdadeira luta estava prestes a começar. Quais verdades Ana revelaria? Que preço teria que pagar para se libertar de seu passado? As respostas estavam ocultas nas cinzas do presente, e o futuro se tornava cada vez mais incerto. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Com os olhos arregalados, observou Samuel se aproximar, seu sorriso cortante ainda mais evidente entre as sombras da confusão que se instaurava. O cheiro de fumaça envolvia tudo, e a tensão era palpável. Ricardo apertou sua mão, preocupado. Ana, o que está acontecendo? Eu não sei como ele sabe de mim. Ela respondeu, sua voz tremendo. Em um instante, todas as promessas de um recomeço pareciam desmoronar. E o passado, que ela tentava deixar para trás, agora a encurralava. Samuel, como um predador, se aproximou mais. Você se esqueceu de mim tão rapidamente? Ele riu, um som frio e cruel. Como pude? Depois de tudo que fizemos juntos. Você é minha, e deixá-la ir seria um erro. Sempre haverá consequências. Ricardo lançou um olhar de desconfiança para Ana. Que tipo de consequências? A incerteza em sua voz tremia. O que você tem a ver com isso? A multidão que o cercava parecia hipnotizada, observando tudo acontecer como espectadores de um drama. Enquanto Ana buscava uma resposta, lembranças surgiam em sua mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Ela forçou um sorriso, tentando transmitir confiança, mas as palavras escapavam. Samuel, você precisa ir embora. Eu não sou mais sua. Não sou mais quem você pensa. A multidão, agora completamente envolvida, murmurejava, repleta de vozes. O clima estava tão denso que parecia possível cortar com uma faca. Ricardo, com o coração acelerado, empurrou Ana para trás. Fique atrás de mim, ele disse, sua intensidade se intensificando. Mas enquanto ele tentava proteger Ana, uma sombra passou por sua mente. E se isso tudo não fosse apenas sobre ela? Samuel arqueou uma sobrancelha, surpreso com a resistência. Ah, Ricardo, não seja ingênuo. Você acha que pode protegê-la? Seu passado é um jogo em que você ainda não entrou. Neste momento, a tensão culminou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um disparo. O som reverberou como um eco aterrador, e Ana, em um movimento instintivo, saltou para a frente, entre Samuel e Ricardo. O impacto foi como uma explosão de dor. Ela sentiu o calor de algo passar de raspão em seu braço. Um aperto agudo que a fez gritar. Não! Ricardo gritou, o desespero estampado em seu rosto.
Ele correu para segurar Ana, enquanto a multidão entrava em pânico. Ana, não! Mas a visão dela começou a ficar desfocada. Ricardo, eu estou bem, mentiu, a voz fraca. No fundo de sua mente, outras memórias começaram a emergir, coisas que ela havia enterrado profundamente. Sentiu um labirinto de emoções se formando. E ali, naquele momento caótico, a verdade mais sombria explodiu dentro dela. Samuel, você me feriu antes, mas isso foi diferente. Você não pode controlar quem eu sou. Ana gritou, sentindo cada palavra atravessar a dor física. Cale-se. Você não sabe do que está falando. Samuel disparou, mas a verdade começou a emergir. A intensidade emocional era avassaladora. Ricardo, segurando a mão de Ana, olhou para Samuel, então para ela. O que ele quer dizer com isso? Eu não sou só uma mendiga. Eu sou parte do passado que você não conhece. As palavras escapavam de seus lábios como uma torrente. Eu não sou a vítima que você imagina. Ela sentiu o sangue escorrendo e o olhar de dor e confusão de Ricardo se fundiu com seu desespero. A multidão parou. Thomas, o homem que havia sido aliado de Samuel, surgiu, sua figura imponente à frente. A verdade, Ana, sempre vem à tona, e seu jogo está apenas começando. Os olhares se entrelaçaram e o mundo ao redor pareceu congelar por um instante. Ana percebeu então que a linha entre o passado e o presente estava se desfazendo. Havia muito mais por trás de suas escolhas, e a revelação do papel que desempenhara era apenas o início de um capítulo mais profundo. E enquanto a fumaça se dissipava lentamente, uma nova compreensão se instalou. Quem ela era realmente? Por que Samuel estava tão determinado a reivindicá-la? O que mais estava enterrado naquele passado sombrio? A verdade pulsava no ar, prestes a explodir. O que dinâmico se formou entre eles. Globalmente, o futuro deles estava em jogo, e a luta não estava apenas começando, mas estava se formando em algo muito maior e ainda mais perigoso. Ana sentia a adrenalina pulsar em seu corpo, e tudo ao seu redor parecia girar. O olhar de Ricardo, confuso e assustado, se fixava nela enquanto Samuel se aproximava. O sorriso perverso cravado no rosto. Dali em diante, o mundo se tornava instantaneamente maior e menor, tudo ao mesmo tempo. Ana, você não pode deixá-lo ganhar, Ricardo gritou, sua voz carregada de urgência. Mas a sombra do passado se estendia entre eles, ameaçando engolir qualquer chance de futuro. Ricardo, não é tão simples. Eu estava envolvido em coisas que você não imagina. Ana tentou explicar, a voz falhando. Samuel tinha um jeito de manipular as palavras. Seu olhar era como um veneno que penetrava sem aviso. Ele não era apenas um fantasma, era uma sombra viva. Havia um plano, não havia? Você sempre se metia em encrenca. Samuel disparou com um tom de desprezo. Pensou que poderia se libertar? Pense de novo. Os murmúrios da multidão aumentavam. A tensão era palpável e Ana sentiu o peso dos olhares julgadores. Mas antes que qualquer um pudesse falar ou agir, tudo mudou. Um estrondo alto ecoou pelo ar. Cuidado! Alguém gritou. Uma segunda explosão. Um carro próximo ao local, um veículo que parecia inanimado até então, se tornou uma bola de fogo. O impacto revitalizou a cena com gritos de pânico e caos. As chamas dançavam ao vento, lançando faíscas pelo ar.
Ana sentiu seu coração disparar, o calor a envolvia, e ela percebeu que Samuel, que parecia tão seguro de si, agora hesitava, a expressão de controle se desmanchando em surpresa. O que era um momento de tensão, agora se tornava uma cena de desespero absoluto. A multidão se dispersava, pedras e tijolos se esfacelavam. E o mundo que Ana conhecia estava sendo desmantelado. Em meio ao tumulto, Ricardo puxou Ana para trás, gritando: "Saia daqui, temos que ir." Mas antes que pudesse reagir, Samuel fez uma afirmação que congelou o sangue nas veias de Ana. "Você não entende", ele gritou, a voz dele quase se perdendo no borbulho do caos. "O que você pensa que é o seu passado, ele é só o começo. E a única razão pela qual você está viva agora é que eu não terminei com você." Nesse instante, uma verdade cortante e devastadora emergiu. Uma mulher surgiu das sombras, seu rosto familiar, mas deturpado pelo medo. Era a mãe de Ana, mas com uma diferença. Ela estava vestida de terno, com um olhar resoluto e um misto de dor e determinação. "Mãe?" Ana sussurrou, a incredulidade envolvendo cada sílaba. O choque no rosto de Ricardo era evidente, enquanto a mulher, com uma voz carregada de emoção, desafia tudo ao seu redor. "Foi você quem a colocou nessa posição, Samuel." A verdade estava se desvelando como camadas de papel, e Ana percebeu que Samuel tinha mais poder do que jamais imaginara. Sua mãe tinha estado envolvida. Você sabia de tudo!" Ana exclamou, a angústia transbordando. "Eu fiz o que fiz para protegê-la. Sempre tive que fazer escolhas difíceis." A mãe, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para Ana, enquanto o significado da revelação começava a se formar. "O que Samuel está dizendo é verdade. Eu trabalhei para ele." Ricardo, atordoado, piscou em incredulidade. "Como você pode?" Sua voz estridente cortou o ar. "Você arriscou a vida dela?" A questão ecoou, e Ana viu o desespero tomar conta de Ricardo. Mas a fumaça continua a se espalhar, e agora uma sensação de traição flutuava entre eles. Ana se sentiu despedaçada. A cada palavra, as raízes de seu passado, que ela acreditava ter enterrado, foram expostas. "O que você fez, mãe? Você me vendeu?" Sua voz estava carregada de dor. O mundo que antes tinha tanta cor, agora se tornava em desespero sombrio. "Não é assim. Eu sempre quis te proteger. E agora você precisa tomar uma decisão. Ficar com Ricardo ou enfrentar o que está por vir?" O olhar dela se fixou em Ana com uma intensidade que a deixou sem ar. O que isso significava? Enquanto as chamas crepitavam, Ana percebeu que a batalha era muito mais complexa. Uma luta muito maior, não apenas contra Samuel, mas também contra um legado que ela mal conhecia. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Agora tudo parecia um jogo de xadrez e as peças estavam em movimento. O futuro se tornava ainda mais incerto, mas uma coisa estava clara: a verdade agora estava coberta pelo manto do colapso, e uma escolha desgastante se aproximava. Como Ana poderia decidir entre amor e família? O que mais o futuro deles traria? A tempestade estava apenas começando. Ana sentia a adrenalina correr em seu corpo, e tudo ao seu redor parecia girar. O olhar de Ricardo, confuso e assustado, se fixava nela enquanto Samuel se aproximava, o sorriso perverso cravado no rosto. Dali em diante, o mundo se tornava instantaneamente maior e menor, tudo ao mesmo tempo. "Ana, você não pode deixá-lo ganhar!" Ricardo gritou, sua voz carregada de urgência. Mas a sombra do passado se estendia entre eles, ameaçando engolir qualquer chance de futuro.
Ricardo, não é tão simples. Eu estava envolvida em coisas que você não imagina. Ana tentou explicar, a voz falhando. Samuel tinha um jeito de manipular as palavras. Seu olhar era como um veneno que penetrava sem aviso. Ele não era apenas um fantasma, era uma sombra viva. Havia um plano, não havia? Você sempre se metia em encrenca. Samuel disparou com um tom de desprezo. Pensou que poderia se libertar? Pense de novo. Os murmúrios da multidão aumentavam. A tensão era palpável. E Ana sentiu o peso dos olhares julgadores. Mas antes que qualquer um pudesse falar ou agir, tudo mudou. Um estrondo alto ecoou pelo ar. Cuidado! Alguém gritou. Uma segunda explosão, um carro próximo ao local, um veículo que parecia inanimado até então, se tornou uma bola de fogo. O impacto revitalizou a cena com gritos de pânico e caos. As chamas dançavam ao vento, lançando faíscas pelo ar. Ana sentiu seu coração disparar. O calor a envolvia, e ela percebeu que Samuel, que parecia tão seguro de si, agora hesitava. A expressão de controle se desmanchando em surpresa. O que era um momento de tensão agora se tornava uma cena de desespero absoluto. A multidão se dispersava, pedras e tijolos se esfacelavam, e o mundo que Ana conhecia estava sendo desmantelado. Em meio ao tumulto, Ricardo puxou Ana para trás, gritando: "Saia daqui! Temos que ir!" Mas antes que pudesse reagir, Samuel fez uma afirmação que congelou o sangue nas veias de Ana. "Você não entende!" Ele gritou, a voz dele quase se perdendo no borbulho do caos. "O que você pensa que é o seu passado? Ele é só o começo. E a única razão pela qual você está viva agora é que eu não terminei com você." Nesse instante, uma figura familiar surgiu do meio da fumaça. É a Clara, a antiga amiga de Ana. Sua expressão transformada de desprezo para desespero. Ela estava pálida, os olhos arregalados de choque. "Ana, você precisa ouvir! Tem algo que você não sabe!" Ela gritou, os braços na frente, como se tentasse proteger algo que estava por vir. O coração de Ana acelerou ainda mais. "O que você está dizendo?" Ela não entendia. A tensão estava crescendo e tudo parecia conspirar contra ela. Samuel sorriu, como se soubesse de um segredo muito maior. "Ela já sabe, é por isso que está aqui." Ele se virou para Clara, um brilho maligno nos olhos. "Você não consegue escapar do destino, você e sua família. Não esqueça que a linhagem de Ana é complicadíssima." Neste momento, tudo se calou. O mundo ao redor parecia congelar novamente. As palavras de Samuel ecoaram pelo ar. Enquanto Ana sentia a realidade começando a se romper. "O que você quer dizer com isso?" A dúvida consumia, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Clara avançou, os olhos ardendo com determinação. "Ana, você é mais do que uma mendiga. Você é parte de uma herança escondida. E é isso que Samuel quer. Ele precisa de você para concluir um plano que vendeu sua mãe." A revelação era como um soco no estômago. Cada palavra cortava mais e mais. "Não, isso não pode ser verdade!" Ana gritou, procurando por respostas nos olhos de Ricardo, que agora se contorcia entre a incredulidade e o terror. A realidade de um legado que ela nunca conheceu começava a afetar tudo. Samuel riu, um riso cheio de malícia. "Está vendo? Agora a verdade vem à tona. Você sempre teve um papel a desempenhar, Ana, e eu sempre estarei aqui cobrando a conta." Ana, em choque, olhou para Clara, e os olhos dela mostravam medo e arrependimento. "O que mais você escondeu? O que mais está em jogo aqui?" A urgência transbordava em sua voz, enquanto o caos ao redor continuava a se desenrolar. Justo quando Ana pensou que tudo estava perdido,
Uma nova explosão cortou o céu belo da cidade. O chão tremeu sob seus pés. E a fumaça densa tornou-se quase opressiva. Entre as sombras e os gritos, uma nova figura apareceu, emergindo da confusão. Era uma mulher, elegante mesmo sob a sujeira e as labaredas, com uma expressão que misturava dor e poder. Ana, eu estou aqui! O ar pareceu congelar novamente e Ana sentiu seu coração parar. A identidade da mulher a atingiu como um relâmpago. Mãe? O que ela ouviria agora poderia mudar tudo. As linhas do passado se entrelaçavam mais uma vez e o destino dela estava em jogo. O futuro deles, entrelaçado em segredos e traições, estava prestes a ser revelado. O que essa verdade significaria? Era uma questão que estava prestes a definir toda a sua vida. Ana olhou para sua mãe, seu coração disparando. Mãe! As palavras saíram como um sussurro. O caos ao redor parecia uma tempestade, mas o rosto de sua mãe trazia uma calma que Ana não conseguia entender. Eu estou aqui, filha. Precisamos falar agora, disse a mulher, sua voz firme, mas também cheia de dor. A multidão tinha recuado um pouco, as pessoas trocando olhares, murmurando, mas a atenção estava toda em Ana e sua mãe. Samuel se aproximou, sua expressão de desdém substituída por surpresa. Você não deveria estar aqui. A raiva e a confusão se misturavam por trás de seus olhos. Eu fiz o que pude para protegê-la. A mãe de Ana continuou, cada palavra enfrentando o temporal emocional. Mas o que você não sabe, Ana, é que eu não sou a única que esconde segredos. E então, de repente, algo estourou. Não era um som qualquer. Era uma explosão que cortou o ar como uma faca afiada. Todo mundo virou a cabeça na direção do barulho, e o chão tremeu sob eles. Um dos carros estava pegando fogo, e os escombros começaram a voar, como se o próprio espaço estivesse se revoltando. Fuxa! Gritou Ricardo, segurando Ana pela mão com força. A fumaça começou a se espalhar, criando uma nuvem densa que dificultava a visão e dificultava a respiração. A sala de confusão ao redor deles estava em chamas, e Clara gritou, corram! Está vindo mais! O pânico dominou a multidão. As pessoas lutavam para se afastar, gritos e choques misturando-se ao som da destruição. Mas Ana não conseguia tirar os olhos de sua mãe, que parecia determinada a ficar onde estava. Mãe, o que você está escondendo de mim? O que mais eu não sei? Ana exigiu, sentindo a dor se acumular em seu peito, enquanto a fumaça as envolvia. A mulher hesitou, mas antes que pudesse responder, algo impressionante aconteceu. No meio da fumaça, uma figura apareceu, uma mulher alta, com uma presença impressionante. Era Helena, uma figura de proa do submundo que Ana conhecia bem. Samuel, você não pode fazer isso! Helena gritou, e havia uma força em sua voz que paralisou todos. O que você está fazendo vai custar caro. A tensão se acumulou quando suas palavras pairaram no ar. Samuel se virou, seus olhos brilhando de malícia. O passado sempre volta, não é? Vocês pensaram que podiam escapar dele? Estou aqui para garantir que a dívida seja paga. Ana se sentiu perdida. Dívida? Que dívida? O que você está dizendo? O medo a envolvia como um cobertor sufocante. E aí Helena se virou para Ana. Ana, você precisa saber a verdade. Você não é apenas a filha da sua mãe. Existe um legado, um verdadeiro poder que corre em suas veias. Você é descendente de uma linhagem que sempre precisou lutar contra o que é obscuro. Como assim? O que isso significa? As palavras saíram de Ana como um grito sufocado. E então uma revelação chocante passou como um relâmpago. Pelo amor de Deus, você precisa entender. Sua mãe fez o que fez para proteger você. Mas isso a expôs a pessoas como Samuel e a outras ainda piores.
Helena estava quase implorando, e a verdade estava prestes a se desdobrar. Você é parte de um jogo que não controlou. A única maneira de se libertar é confrontar isso. Helena confirmou. O choque a atingiu como um soco no estômago. Ela jamais imaginara que as palavras de sua mãe criariam um mundo completamente novo. E antes que pudesse processar isso, Samuel sorriu. Sua presença se tornando mais ameaçadora a cada instante. É hora de as cartas serem colocadas na mesa. E você, Ana, tem um papel a desempenhar nesse tabuleiro. Ele ergueu a mão e uma luz brilhante emitiu de um objeto que segurava. Ana, não! Gritou Ricardo, puxando-a para trás. Mas era tarde demais. A explosão de luz chegou e o mundo se tornava sombrio e incerto. E a última coisa que Ana viu foi sua mãe sendo puxada para a escuridão, enquanto uma risada ecoava, uma gargalhada que reverberava no fundo de sua alma. O que realmente estava acontecendo? O que mais o destino tinha reservado para ela agora? Os segredos estavam se tornando uma realidade aterrorizante. E a história dela estava apenas começando, em meio ao caos. Ana olhou para sua mãe, seu coração disparando. Mãe! As palavras saíram como um sussurro. O caos ao redor parecia uma tempestade, mas o rosto de sua mãe trazia uma calma que Ana não conseguia entender. Eu estou aqui, filha. Precisamos falar agora, disse a mulher. Sua voz firme, mas também cheia de dor. A multidão tinha recuado um pouco, as pessoas trocando olhares, murmurando, mas a atenção estava toda em Ana e sua mãe. Samuel se aproximou, sua expressão de desdém substituída por surpresa. Você não deveria estar aqui. A raiva e a confusão se misturavam por trás de seus olhos. Eu fiz o que pude para protegê-la, a mãe de Ana continuou, cada palavra enfrentando o temporal emocional. Mas o que você não sabe, Ana, é que eu não sou a única que esconde segredos. E então, de repente, algo estourou. Não era um som qualquer. Era uma explosão que cortou o ar como uma faca afiada. Todo mundo virou a cabeça na direção do barulho e o chão tremeu sob eles. Ouvia-se gritos e o cheiro de fumaça se intensificava, preenchendo os pulmões e causando pânico generalizado. Ana ficou atordoada, os olhares se fixando onde o estrondo havia vindo. Quando tudo parecia ter silêncio, de repente, um carro preto avançou desgovernado pela rua. Ele parecia um monstro à solta, amassando tudo em seu caminho. Cuidado! Alguém gritou. A intensidade do momento fez Ana congelar, segurando a mão de Ricardo com toda a força. Fuja! Ricardo gritou, puxando Ana para trás. Mas Samuel tinha uma expressão que deixava claro que não pretendia recuar. Ana mal teve tempo de respirar. O carro colidiu com uma banca de jornal, a estrutura se desmoronando em um caos de papel e gritos. A cena era um pesadelo coletivo. O restante da multidão fugia, e em meio a tudo isso, Ana sentiu seu coração deslizar para o pânico. E então, no meio do caos, Clara, a antiga amiga de Ana, surgiu correndo. Ana, você precisa ouvir. Tem algo que você não sabe. Sua expressão de desespero era palpável, e Ana queria entender. Mas a confusão era tanta. Ana, você precisa saber a verdade! Clara gritou, olhar fixo em Samuel. Ele não é quem você pensa que é. É tudo uma farsa. Com essas palavras, a multidão pareceu se dividir em atenção. Os murmúrios aumentavam, as vozes se misturando, criando um burburinho pesado. Que verdade? Ana respondeu, a ansiedade crescendo a cada segundo. O calor da situação a envolvia e ela só queria entender. Samuel, ele fez parte da sua vida antes mesmo de você nascer. Clara afirmou, o olhar de desespero transbordando. Acho que você nunca soube, mas ele é. Uma pausa dramática se estendeu como um fio.
Ele é o quê? Ricardo questionou, a voz endurecendo. Ele é o seu pai, Ana? A revelação ecoou como um golpe direto no estômago. O silêncio se instaurou. O mundo ao redor parou por um instante, todos parecendo absorver o choque. Não! Isso não é possível! Ana gritou, seu corpo tremendo. As cores do mundo começaram a se misturar em um borrão. Seu coração estava em frangalhos e sua cabeça girava. Você está mentindo! Samuel, que parecia tão confiante, agora tinha um olhar de desamparo. Ana! Eu não queria que você soubesse assim! Ele avançou, mas a rejeição nos olhos da filha era clara. Você não tem o direito. Você me usou. Ana estava em chamas, misturando dor e raiva. Tudo o que ela tinha construído estava desmoronando e a verdade se tornava uma traição profunda. Se você sair daqui, eles vão te caçar. Você é mais importante do que imagina. Samuel tentava se justificar, mas era tarde demais. O nó no estômago de Ana crescia. A confusão se transformava em um mar de emoções. Ela nem sabia mais quem realmente era. Enquanto a fumaça ainda cobrava o céu, uma nova explosão ecoou, fazendo todos ao redor recuarem ainda mais. O chão estava começando a engolir a verdade, e Ana soube que uma decisão estava prestes a ser tomada. Ela olhou para Ricardo, esperando encontrar um vislumbre de apoio, mas viu dúvida estampada em seu rosto. O tempo parecia parar, e o peso do passado agora, grudado nas suas costas, parecia insuportável. O que mais Samuel tinha escondido? O que é que essa nova revelação significaria para o futuro dela? A batalha estava longe de terminar, e a linha entre amor e traição se tornava um fio tênue. Ana tomou um fôlego profundo. Estava na hora de enfrentar o que estivesse por vir, mesmo que isso significasse desenterrar todo o seu passado. O que mais estaria à espreita na escuridão? Ana estava paralisada, o coração em frenesi ao encarar sua mãe e Samuel, as emoções transbordando. Você é meu pai. A incredulidade raspou seus lábios, cada palavra um corte na confiança que tentava construir. O pânico crescia. O mundo ao redor dela era um turbilhão, barulhos desvanecidos como ecos em sua mente. Sim, Ana, mas não é o que você pensa. A voz de Samuel se tornou manhosa, como se tentasse acalmar uma tempestade. Eu não sou o monstro que você imagina. Eu queria te proteger do que está por vir. Ele parecia mais desesperado a cada instante. A fúria e confusão misturando-se em seus olhos. Mas Ana não estava pronta para isso. Todo o seu passado havia sido um conto de fada sombrio e agora tudo estava explodindo em sua frente. Ela balançou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Protegê-la ou manipulá-la? A multidão olhava com expectativa, cada rosto enfiado na história cheia de reviravoltas. A fumaça ainda cobria o céu, e o cheiro de destruição era quase insuportável. Ricardo, preocupado, puxou Ana para mais perto dele, fazendo um escudo humano. Não escute ele, Ana! Ricardo gritou, sua voz cortante. Você não deve acreditar em nada do que ele diz. O desespero no olhar dele refletia seu próprio estado vulnerável. Clara, ainda ao fundo, gritava: Ana, você precisa romper com o passado. Isso não pode controlar você. O caos instalava-se em várias direções. Os gripos aumentavam e as chamas dançavam, quase como um espetáculo infernal. E antes que pudessem processar tudo, novamente um estrondo cortou o ar. Todas as pessoas recuaram, enquanto o carro que havia explodido antes, agora
ardia em chamas gigantescas, enfraquecendo a estrutura ao redor. Rápido! Temos que sair daqui! Ricardo puxou Ana, mas ela não conseguiu se mover. Sua mente girava entre as revelações e o perigo iminente. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu voltei para te proteger, Ana. Não importa o que aconteça, você precisa se libertar dele. A mulher lançou um olhar carregado de intenções profundas. Um olhar de desgosto e amor. As emoções de Ana eram um turbilhão. Ela sentia a dor pulsar em seu peito. E eu preciso saber a verdade. O que mais você esconde de mim? O tempo parecia parar quando sua mãe finalmente disse: Você é a chave, Ana. A chave para quebrar o legado sombrio que nos persegue. Mas precisa decidir agora. Você se junta a mim ou fica com Samuel? Um grito ressoou e fez Ana despertar. O olhar dela passou de Samuel para sua mãe e finalmente para Ricardo. Havia amor e dor em todas aquelas faces. O que ela escolheria? Eu não tenho que escolher entre vocês, gritou Ana, sua voz agora firme. Esta é a minha vida e eu escolho lutar, não correr. Com um movimento rápido, ela puxou Ricardo para perto. Juntos nós superaremos isso. Juntos. Samuel hesitou. Seu poder estava se esvaindo. Você não pode fazer isso. Ele urrou desesperado. Mas a determinação de Ana era mais forte. E naquele instante monumental, a decisão estava feita. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. E Ana sabia que o passado poderia sempre tentar alcançá-la, mas agora ela tinha o controle. Juntos começaram a avançar para a saída, decididos a enfrentar tudo, enquanto a fumaça começava a dissipar e o sol finalmente penetrava o caos. Ana olhou para Ricardo. Isso não é só o fim, é um recomeço. Faremos juntos. Mas a sombra de Samuel ainda o seguia, pairando sobre eles, como um fantasma não convidado. E assim, Ana encontrou sua voz, sua força. Samuel, não posso mais ser sua propriedade. Eu sou livre, e esse jogo acabou. O eco de sua declaração cortou o ar, mas no fundo, uma dúvida permanecia. O que mais o futuro reservaria? E você, leitor? Agora é sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca nossas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar mais do que você ama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos!